Queridos alunos, voltamos à disciplina de Educação e Cuidados na Primeira Infância para dar continuidade à nossa discussão sobre o atendimento a crianças de 0 a 3 anos, hoje falando sobre o professor de bebês e as relações entre cuidar e educar. Como deve ser então um professor de bebês? Do que ele deve zelar nessa relação com crianças pequenas? O profissional que atua nessa faixa etária de 0 a 3 anos deve ter em mente que o primordial para os bebês é a brincadeira e as relações sociais. Eu costumo ressaltar muito isso porque, embora pareça óbvio, muitos professores eles não têm a dimensão da importância do brincar e das relações sociais, mesmo para crianças bem pequenas. Eles não conseguem apreender em que medida essas ações formam a criança de uma maneira integrada, atuando sobre os seus aspectos biológicos, psíquicos, sociais e também cognitivos. Além da responsabilidade, da competência e de uma boa formação, o professor de educação infantil ele deve fazer uso da delicadeza, da ternura, da empatia e da comunicação. Até mesmo porque é por meio dessas competências, por meio dessas habilidades, que ele vai sendo capaz de gerar um ambiente acolhedor, que transmita segurança para a criança, sobretudo nessa fase em que ela estaria muito fortemente ligada à figura materna, à figura da família como primeiro canal de socialização dessa criança. A proteção de qualquer forma de violência, a proteção contra a violência, seja ela física ou simbólica, deve ser essencial. Então vemos que é importante zelar pelo ambiente em que essa criança está inserida, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional. Então transmitindo a ela referências de valores, de bem-estar, de segurança, de continência. O profissional não pode ser negligente em nenhuma situação que a integridade e o bem-estar do bebê seja prejudicado. Então, a segurança também, nesse sentido, ela é algo que deve ser zelado por parte do educador na relação com a criança. Então, vemos que esse espaço ele deve ser também um espaço que ofereça segurança para a criança, também do ponto de vista físico. Por isso que quando vocês estiverem no estágio, tem lá uma pergunta que pede para que vocês olhem como é que se estabelece a bancada para a troca das crianças, como é que o educador organiza esse espaço de troca. Ele deixa a criança sozinha lá em cima para pegar as roupas, para pegar algum material de limpeza. Vamos observar como são colocadas as tomadas. Há uma proteção para que a criança não sofra um choque, para que a criança não se machuque. Vamos observar onde estão guardados os produtos de limpeza, num lugar seguro, onde a criança não tem acesso, como é que está sendo guardada a medicação dessa criança, ela consegue alcançar essa medicação, ela corre o risco de fazer um uso indevido de remédios ou de alguma outra substância. Vejam o quanto que tem uma série de coisas que precisam ser observadas nesse espaço de atendimento às crianças de 0 a 3 anos e que vão muito além daquele aspecto pedagógico ao qual o professor muitas vezes está fixado. Nessa perspectiva, o que a gente vai observando por meio das novas leis aí, que se propõem a garantir um espaço de educação adequado para a criança, é uma relação intrínseca entre cuidar e educar. Então nós vamos percebendo que por trás desses aspectos relacionados ao cuidar, também há toda uma concepção de educação envolvida, de educação, de direitos, de cidadania, que vai se estabelecendo desde as fases de desenvolvimento da criança dentro do espaço da escola. Então, por cuidar, o que nós entendemos? A valorização da criança de modo a contribuir em seu desenvolvimento como ser humano, em suas capacidades, identificando e correspondendo às suas necessidades essenciais,
ligadas à questão da alimentação, da higiene, da saúde, do vestuário, pelos quais todos os seres humanos estão subjugados. Isso inclui o interesse pelo que a criança sente e pensa com relação ao mundo e com relação a ela mesma. Tá? Então aí estão questões relacionadas ao Currículo Nacional de Educação Infantil. Vamos ver então o que esse documento propõe em termos de educar. Propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Então, a partir do RCNEI, a gente vê a importância de se garantir à criança, por meio desse espaço integrado de educação, que envolve o cuidar também nessa perspectiva, acesso a essa realidade social e cultural. Então, entender esse sujeito como um sujeito social, né, um sujeito que é construído dentro de um contexto sócio-histórico específico, dentro de uma determinada cultura, né, sendo capaz de também produzir saberes e influenciar esse meio no qual ele está inserido. Então, as relações na educação infantil a partir dessa vivência professor e crianças. O professor acolhe, sustenta e desafia as crianças na perspectiva de criar novos saberes, novas aprendizagens. É necessário observar, intervir e avaliar os pequenos continuamente. O papel do professor não é ser uma extensão da mãe, e sim ser um profissional competente teoricamente, metodologicamente e nas suas relações com as crianças. Então, embora esse educador ele tenha características que possibilitam fazer a maternagem, trazer alguns elementos que compõem a relação da criança com a mãe, como o estabelecimento da segurança, do acolhimento, desenvolvimento da linguagem, contato direto com esse corpo que se desenvolve, que precisa de cuidados, mas que também precisa ser nomeado, significado, contextualizado dentro de uma determinada cultura. É importante a gente entender que há uma diferença entre o papel desse professor e aquele que é desenvolvido pela mãe em casa. Esse professor é alguém que deve ser competente teoricamente, é alguém que deve refletir sobre a sua prática, retroalimentar essa prática constantemente, a fim de estabelecer canais cada vez mais elaborados de desenvolvimento para a criança nessa faixa etária. Na relação criança-criança, percebemos que os pequenos devem conviver coletivamente, conviver com meninos, meninas, de idades diversas, né, lidando com a diversidade, com a diferença de percursos de aprendizagem, de construção familiar, de diferentes culturas que vão se enriquecendo pelas trocas estabelecidas dentro desse contexto de aprendizagem. O professor deve estimular o encontro entre os bebês em diferentes momentos e espaços, favorecendo o desenvolvimento corporal, afetivo e cognitivo. Também é crucial a relação professor-família, escola-família. A escola ela deve ter o compromisso de construir relações com as famílias, orientar as famílias sobre as diferenças que se estabelecem dentro do contexto educacional, a diferença que se estabelece entre o que é da ordem do privado, por parte da família e do seu cuidado específico com a criança e com aquilo que vai se ampliar à medida que a criança vai para o espaço da escola, vai conviver coletivamente com outras famílias, com outras crianças, com outros recursos, com outros percursos, com outro desenvolvimento. O educador ele deve estimular os encontros formais ou menos formais entre escola e família para estimular a escuta e as trocas, construindo laços, favorecendo a construção da confiança, estabelecendo vínculos importantes para os professores, as famílias e os bebês. Então, algo de
fundamental importância para que a escola possa preservar, dentro da sua relação com as famílias, esses espaços de trocas, não só nas reuniões, nos eventos, mas muitas vezes aquele contato particular que se estabelece entre o educador e a mãe ou o pai na hora da recepção da criança, na hora da entrega, na saída, cuidados sobre a saúde, a higiene da criança. Então, momentos cruciais em que podemos aproveitar para esclarecer dúvidas, para acolher também as famílias, uma vez que têm de deixar seus filhos na escola e que precisam de um acolhimento, de uma orientação sobre questões de como se dá o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu filho, suas aquisições nessa faixa etária tão importante do desenvolvimento. Precisamos compreender também a importância de um projeto político-pedagógico, né, que permita a constituição de um processo educacional mais contextualizado, mais de qualidade, de apoio aí ao desenvolvimento da criança nessa faixa etária. Então, é a partir do projeto político-pedagógico que objetivos vão sendo traçados, vão se definindo a curto, a médio e a longo prazo. A escola necessita saber o que cada bebê e o grupo em si demanda e, com isso, criar estratégias para oferecer às crianças instrumento para compreender e identificar-se com o mundo. Ter os objetivos pautados permite aos educadores argumentar, constituir coerência, continuidade e estabilidade com os colegas, com a família e com as crianças. Então, é fundamental que haja um processo de formação continuada desse educador, propiciando que ele possa estabelecer trocas com a equipe, que ele possa estudar sobre as diferentes fases do desenvolvimento da criança, que ele possa registrar a sua prática cotidiana, refletir sobre a sua prática cotidiana, distanciar-se dela, produzir saberes sobre ela e aplicar os conhecimentos que ele vai desenvolvendo a partir dessas reflexões no seu cotidiano, fazendo uma avaliação contínua desse processo como um todo, ok? Então, por hoje, ficamos com a nossa referência dos textos estudados aí com base nos estudos trazidos por Maria Carmen Silveira Barbosa, mais especificamente a partir do texto As Especificidades da Ação Pedagógica com Bebês, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.